Olá pessoal, aqui é o professor Robério. Vamos partir agora para a análise desses tópicos, compreender um pouco sobre o socialismo. Então, no vídeo anterior a gente falou um pouco sobre o capitalismo, que seria o capitalismo, e agora vamos analisar esse sistema socialista. Então, antes de mais nada, eu peço que vocês curtam, dê o like e ative o sino de notificações para que possa continuar recebendo os vídeos. Então, pessoal, partindo para essa análise, para essa nossa conversa, nós analisamos primeiramente o que é um capitalismo, que é o sistema capitalista, e agora vamos analisar o sistema socialista. Então, como a gente viu na aula anterior, o capitalismo é predominante em todo o planeta, né? Na maioria dos países, podemos dizer assim, na sua grande maioria. É o sistema mais unitário que tem, né? Sistema em vigor. Mas também temos algum sistema socialista em vigor. Então, por exemplo, quais países são considerados socialistas? Pessoal, antes de mais nada, não é um socialismo plenamente puro como deveria ser, né? É um socialismo que perdurou e não chegou ao comunismo. Então, o socialismo é uma transição para o comunismo. Então, hoje em dia, quais países são socialistas? Socialistas autoritários. Nós temos a Coreia do Norte lá com o Kim Jong-un, é um socialismo autoritário. Por que é um socialismo autoritário, professor? Porque tem a figura de um ditador, tem a figura de um chefe de Estado, onde ele vai pressionar, podemos dizer assim, o mercado. O mercado não vai ser livre como no capitalismo, vai ser um mercado mais restringido, né? Podemos dizer assim, mas é um sistema que vai se basear principalmente por estar na mão de uma figura, por estar na mão de um ditador, no caso da Coreia do Norte, o Kim Jong-un. E também tínhamos até então um sistema mais capitalista, que era Cuba, né? Então Cuba era mais, ou melhor dizendo, mais socialista, perdão. Então Cuba era mais socialista ainda, com a figura do Fidel Castro, né? Então Cuba vai sofrer uma série de embargos econômicos feitos pelos países capitalistas, principalmente pelos Estados Unidos da América, onde vai promover um monte de bloqueios para a industrialização cubana. Então, Cuba é um país que vai começar a abrir suas fronteiras faz pouco tempo, né? Começou a abrir suas fronteiras, mas principalmente ele vai se basear pelo socialismo de forma mais livre do que na Coreia do Norte. Então nós tínhamos a figura de um chefe de Estado, que de certa forma também podemos chamar de ditador, que era o Fidel Castro, mas cada sistema socialista, por exemplo, eles vão se diferenciar em termos de rigor, né? Então, Cuba é menos rigorosa do que o Kim Jong-un. Muitos chamam, inclusive, o Kim Jong-un de maluco, né, de louco. Ele é acostumado a fazer algumas execuções militares e tantas outras formas de execuções lá na Coreia do Norte. Então, Cuba vai ser diferente disso. Cuba vai ser um socialismo com a figura de um chefe de Estado, mas vai ser um socialismo mais livre. E você pode perguntar, professor, mas o que é o socialismo? Vamos partir agora para a análise. Primeiramente, pessoal, o socialismo ele vai surgir de uma ideia comunista. Então, o Karl Marx e o Friedrich Engels, né? Depois nós vamos falar sobre eles em outra aula. Eles vão propor uma revolução proletária. O que seria uma revolução proletária? Os trabalhadores deveriam tomar o meio de produção justamente dos seus patrões, justamente das indústrias. Então, o Karl Marx vai propor uma revolução proletariada, uma revolução do proletário. E você pergunta, professor, mas essa revolução ocorreu? Não, a revolução não chega a ocorrer.
vai existir a Revolução Russa de 1917, né? Durante a Primeira Guerra Mundial, a guerra estava explodindo, em 17 ainda, mas vai ser travada uma guerra interna na Rússia. Então, guerra essa feita pelos trabalhadores, pelo proletário, pelos partidos pelo partido bolchevique e pelo partido menchevique. Então, o que é que vai acontecer na Rússia, só resumindo aqui? Eles vão aplicar o golpe, os trabalhadores, os proletários se armam, praticam o golpe da Revolução, tal como foi na Revolução Francesa, só que dessa vez a Revolução vai ser feita única e exclusivamente pelos trabalhadores, pelo proletário, ou seja, a classe média, ela não vai intervir na Revolução, muito pelo contrário, ela vai ser refém da Revolução, ela vai ser vítima da Revolução. Então, era basicamente os mesmos conceitos da Revolução Francesa em termos de início. Então, os trabalhadores estavam se sentindo muito pressionados, não ganhavam bem e principalmente trabalhavam, podemos dizer assim, de forma precária, né? Então, a Rússia vai sofrer a sua revolução em prol do comunismo, para instalar o comunismo, mas ela vai ser barrada dentro do socialismo. Então, percebam, até então era a monarquia, a Rússia com uma monarquia justamente com a figura do monarca, né? E o que é que vai acontecer? Os trabalhadores vão tomar o poder, vão fazer a revolução para instaurar o comunismo. Porém, para se chegar ao comunismo, tem que existir o socialismo. Porque dentro do socialismo, nós vamos fazer o processo de construção do comunismo. Por exemplo, vamos pegar uma sociedade qualquer, uma sociedade capitalista. Eu não vou pegar o Brasil para não dizer que é ideologia. Vamos pegar aqui os Estados Unidos como exemplo. Os Estados Unidos é capitalista, inclusive o maior capitalista do mundo, e nós queremos instaurar o comunismo. O que se deve fazer? A sociedade dos Estados Unidos vai fazer a revolução, vai prender todos os capitalistas que forem contra a revolução, os trabalhadores irão prender, irão tomar os meios de produção, as fábricas e tudo mais, e irá instaurar o processo socialista. Vão escolher entre os trabalhadores, entre os líderes revolucionários, vão escolher o seu líder, que vai ser aquele ditador que vai fazer a transição do socialismo, do capitalismo, melhor dizendo, para o socialismo, e posteriormente para o comunismo. Então, assim que a revolução explode, o que é que vai acontecer? Os trabalhadores vão tomar a propriedade privada, vai deixar de existir a propriedade privada vai ser confiscada, todo mundo que tiver o seu bem de forma demasiada, ou seja, a pessoa é milionária mesmo, e ela vai ter seus bens, vão ter seus bens confiscados em prol do Estado. Então vai existir um Estado, vai existir o poder ainda, o poder na mão do socialismo autoritário, da figura do ditador. O que é que vai acontecer? Posteriormente que for recolhido todo e confiscada toda a propriedade privada, vai partir agora para um ideário comunista, para implantar o comunismo. Então, todo mundo que for contra a revolução automaticamente acaba sendo morto, executado ou preso, né? Então, eles vão ter que sentir firmeza dentro do socialismo para depois instaurar o comunismo. Então, dentro do socialismo já vai existir a coletivização dos meios de produção. Então, os trabalhadores já vão assumir o poder dentro da sociedade. Então, vai deixar de existir todo o sistema que vocês conhecem, o sistema com legislativo, executivo e judiciário, vai deixar de existir e vai partir agora para uma única figura, vai partir agora para a mão de uma única pessoa. E essa pessoa vai ser encarregada de instaurar o comunismo posteriormente. Professor, mas por que o comunismo nunca existiu? O comunismo não existiu porque, e chegou mais próximo de existir justamente na Rússia em 1917. Mas não existiu porque quando chegou no sistema
socialista, quando saiu do capitalismo, podemos dizer assim, e quando chegou no socialismo, esse sistema foi fechado, foi barrado e não foi instaurado o comunismo. Por que, professor, não foi instaurado o comunismo? Justamente porque a figura que foi posta no poder, a figura que foi posta no poder, o socialista autoritário, o ditador, ele não quis entregar o poder para a população. Porque o comunismo, dentro do comunismo, não existe Estado, não existe propriedade privada e muito menos existe líderes. Não existe nenhum líder dentro da sociedade. A sociedade seria autorreguladora, que nós vamos ver mais adiante. Então, o que é que vai acontecer dentro do socialismo? Dentro principalmente da Revolução Russa. O Trotsky, o Lenin e o Stalin, o Trotsky e o Lenin, esses dois primeiros eram basicamente marxistas. Eles vão querer implantar o comunismo no mundo, inclusive. Eles vão ser os líderes da Revolução Russa, vão querer implantar o comunismo no mundo, de acordo com as ideias de Karl Marx. Só que aí vai existir uma terceira figura, que é a figura do Lenin, ou melhor dizendo, perdão, a figura do Stalin, né? O Lenin e o Trotsky, esses dois primeiros eram marxistas ferrenhos e queriam espalhar o comunismo pelo mundo. Já o Stalin queria fechar o comunismo para a Rússia somente. O que é que vai acontecer? A revolução explode, a revolução acontece e fica um governo transitório, fica no governo socialista na Rússia, em 1917. E aí o Lenin e o Trotsky e também o Stalin vão governar em conjunto, fazendo, podemos dizer assim, um período do terror, né? Assassinando todos os contra-revolucionários, assassinando e prendendo os contra-revolucionários, ou seja, os contra-revolução, para depois, com segurança, instaurar o comunismo. Porém, depois desse período de revolução, ainda dentro desse período transitório, o Lenin vai morrer, ou seja, a figura que queria espalhar o comunismo para o mundo morre. Então, ele vai morrer e agora a revolução vai ficar nas mãos, vai ficar a continuidade da revolução na mão do Trotsky e do Stalin. E o que é que vai acontecer? Isso aqui já é um resumo da Revolução Russa. O que é que vai acontecer? O Trotsky também queria espalhar o comunismo para o mundo. Mas aí o Stalin indo de contra o pensamento marxista, indo de contra o pensamento do Trotsky e do Lenin, vai matar o Trotsky. Ou seja, eles fizeram a revolução, todos eles, mas no fim, podemos dizer assim, vai haver a traição do Lenin para com o Trotsky. Ou seja, a ideia de Lenin era uma ideia de poder, uma ideia unitária. Lenin, melhor dizendo, Stalin, queria ser aquele representante da sociedade russa, da sociedade socialista. Então, o Stalin vai matar o Trotsky, vai mandar matar o Trotsky, e a partir daí acaba a revolução que queria o comunismo, e agora a Rússia vai se fechar num socialismo autoritário. Então, vai persistir, vai perdurar por muito tempo o Stalin no poder, esse revolucionário no poder, mas no poder, podemos dizer assim, com mãos de ferro, né? Ele vai ser um ditador. E foi contra a ideia justamente do Karl Marx e contra a ideia dos seus parceiros de revolução. Foi contra a ideia do Lenin e contra a ideia do Trotsky. Inclusive matou o Trotsky, né? Então, só para resumir essa historinha aí, o comunismo não existiu, porque o Stalin ele vai fechar a revolução somente para a Rússia. Ele vai fechar a revolução e não vai levar o processo de revolução para fora da Rússia. Então, logicamente, tivemos a União Soviética, né, que era a junção desses países. União Soviética é essa que vai confrontar com os países capitalistas, principalmente com os Estados Unidos, durante a Guerra Fria, né? Que nós vamos ver depois também sobre a Guerra Fria, onde o mundo ficou dividido entre o vermelho comunista e o azul capitalista. Então nós vamos analisar isso depois. Mas por hora vocês têm que compreender que o comunismo não existiu. O mais próximo que chegou de existir foi durante a Revolução Russa, mas
que foi justamente barrado pelo Lênin. E para existir, o que era que deveria ter sido feito? Como eu falei, para existir, primeiramente o Stalin não teria matado o Trotsky, eles teriam entregado o poder transitório ao povo, o poder deixaria de existir, o Estado deixaria de existir, e o povo seria seu autorregulador. O povo seria o Estado seria o povo. Então as propriedades seriam bens comuns, seriam bens de todo mundo, e esse processo de coletivização dos meios de produção seria concretizado de forma mais específica, de forma mais de forma, como eu posso dizer, de forma mais aprofundada, né? Então não existia o comunismo. Aí muitos dizem que nunca existiu e nunca vai existir, né? Porque muitos dizem que não dá certo uma sociedade como essa, onde não vai existir uma ascensão social. Mas para finalizar o vídeo de agora, esse vídeo aqui, essa videoaula sobre o socialismo, espero que vocês tenham compreendido. O socialismo, vamos resumir aqui mais uma vez, ele vai ser aquele sistema que é o meio entre o capitalismo e é o meio entre o comunismo. Sai do capitalismo, entra no socialismo e depois vem o comunismo. Só que, como vocês sabem, só tem socialismo autoritário hoje em dia. Aí você pergunta, professor, mas a China, o que é a China? A China é um caso à parte, porque a China é um dos países mais ricos do mundo. Logicamente é um país que eu posso dizer que investe bastante nos meios de produção, um país capitalista, mas a ideologia por detrás da China é uma ideologia socialista. É uma ideologia socialista autoritária também, né? Com a figura lá, com a figura do primeiro-ministro, salvo engano. Então, a China é um caso à parte. Mas Cuba e Coreia do Norte, mais especificamente, são socialismo autoritário, principalmente a Coreia do Norte, né? Não é comunismo, não existe comunismo. Quando você vê no jornal passando um país comunista fez isso, um país comunista fez aquilo, está errado, porque não existe comunismo, nunca existiu comunismo, né? E aí muita gente diz que não dá certo justamente porque ninguém abre mão da sua propriedade privada, ou seja, se você for um milionário, você automaticamente não quer perder ou não quer dividir entre todos aquele bem que você possui. Então, logicamente que não significa dizer que dentro do sistema comunista todo mundo vai ficar numa classe social só, não. E o trabalho vai existir? Vai, mas o trabalho vai existir de forma mais agradável. Então, você trabalharia naquilo que você gosta mais, mas não existiria tanta diferença salarial, por exemplo, entre um médico e um gari, por exemplo. Hoje é uma diferença absurda de salário, mas dentro do sistema comunista, os salários iriam se equiparar mais um pouco, né? Iriam ser salários mais equiparados. Então, espero que vocês tenham gostado dessa nossa conversa sobre o socialismo, que vai pregar justamente tudo isso, né? É um sistema transitório do capitalismo para o comunismo. Então, é a transição, é o poder nas mãos de um ditador, é o confisco da propriedade privada, é a coletivização dos meios de produção e a igualdade de oportunidades visando a ideologia comunista que seria instaurada posteriormente. Então, ficamos por aqui e no próximo vídeo vamos falar justamente sobre o comunismo para finalizar essa série de hoje de 3 videoaulas. Então, espero que vocês curtam, dê o like e ative o sino de notificações para receber os vídeos posteriormente. Então, obrigado. Aqui é o professor Robério. Até a próxima aula.